em todos os lados. Você não sabe o que eu sinto. Mas Jesus Cristo sabia. É isso que Satanás quer que pensemos. Jesus Cristo era diferente, ele não sabia. Não. Jesus era semelhante. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Agora, quem é os irmãos de Jesus Cristo? E a Bíblia diz-nos, para que naquilo em que ele foi tentado, possa ajudar-nos. Ele sabe o que nós passamos, porque ele foi tentado, ele experimentou na carne exatamente o que nós sentimos, mas ele resistiu, porque ele estava conectado com Deus. E se você e eu estivermos conectados com Jesus Cristo, podemos ser vitoriosos também. A decisão é tua. Mas agora vamos considerar quem eram os irmãos de Jesus. Aqui, a Bíblia diz que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quando Jesus tomou a forma de homem, na natureza caída, foi uma natureza caída semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos? No verso 11 de Hebreus capítulo 2, continuamos lendo, encontramos quem são esses irmãos de Jesus Cristo. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém. Aqueles que são santificados, esses são os irmãos de Jesus Cristo. É o que este verso nos diz. Aqueles que são santificados, esses são os irmãos de Jesus Cristo. Ou melhor, que estão no processo de santificação. Porque a santificação é quando vivemos no lugar santo do santuário, onde andamos com Jesus Cristo e já entregamos a Jesus Cristo a nossa vida na cruz e agora prosseguimos numa caminhada com Deus. Jesus Cristo chama irmãos aqueles que obedecem a Deus. Aliás, vamos para Mateus capítulo 12 ainda. No livro de Mateus capítulo 12, nós lemos no verso 48 até o verso 50. Vou resumir algum detalhe que não vamos ler nesses versos. Aqui Jesus Cristo está pregando no meio de uma multidão e nessa casa e alguém vem dizer a Jesus Cristo: lá fora estão a tua mãe e os teus irmãos que querem falar contigo. E você sabe o que Jesus Cristo respondeu? Porque há uma tendência de considerarmos que Maria, tal como eu disse há bocado, é a mais especial do que todos. Nota o que Jesus Cristo respondeu no verso 48 a 50. Porque Maria viveu uma vida santa. Eu acredito nisso. Eu acredito que ela é uma mulher que será salva, sem dúvida. Óbvio. O problema que se põe é quando começamos a acrescentar coisas que não estão na palavra de Deus. Verso 48 até o verso 50, nós lemos o seguinte. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Amém. Quem são os irmãos de Jesus Cristo? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou a natureza humana semelhante aos seus irmãos, Jesus tomou uma natureza humana semelhante àqueles que fazem a vontade de Deus. Aliás, vamos para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Vamos ler qual é a vontade de Deus. Porque esses versos encaixam-se um no outro. Aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são os irmãos de Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Ou seja, os irmãos de Jesus Cristo são aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. É por isso que nós lemos em Hebreus capítulo 2, verso 11, que os irmãos de Jesus Cristo são aqueles que estão num processo de santificação. Aqueles que estão santificados. Estes são os irmãos de Jesus Cristo, aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque há esse detalhe. Então, quando nós lemos, ou quando consideramos, quando Jesus Cristo nasceu da barriga da Maria, como bebê, ao nascer e ao tomar a natureza do homem, depois do pecado, Jesus nasceu já santificado. Isso é que é a diferença. Não devemos passar isso por alto. Jesus nasceu já santificado. Ou seja, a sua vontade, desde a barriga da sua mãe, já estava entregue nas mãos de Deus. E você diz, normalmente as pessoas não nascem assim. Os bebês, quando nascem já egoístas, já nascem com todas essas tendências para fazer o mal. Está certo. Mas você sabe quando é que você obtém essa mesma natureza santificada?
quando você nasce de novo. A Bíblia diz, em João capítulo 3, aliás, vamos ler João capítulo 3, porque nós podemos obter essa mesma natureza santificada. Ou seja, quando Jesus Cristo nasceu semelhante àqueles que um dia viriam a aceitar e a andar em obediência a Deus. Agora, Jesus podia pecar. Embora nasceu já santificado, porque nasceu cheio do Espírito Santo desde a barriga da sua mãe, ele podia pecar se quisesse. Ele não estava imune ao pecado. Aliás, nós lemos que João Batista, na Bíblia, em Lucas capítulo 1, nós lemos que João Batista também nasceu cheio de Espírito Santo. Aliás, vamos aguentar nesse verso que eu disse, vamos para Lucas capítulo 1. Vamos voltar para João capítulo 3 daqui a pouco. Vamos para Lucas capítulo 1, falando de João Batista que nasceu cheio do Espírito Santo desde a barriga da sua mãe, tal como Jesus Cristo. Portanto, isso não era algo que somente Jesus Cristo tinha um privilégio. E você sabe quem mais teve esse privilégio, tal como João Batista? Sansão. Você lembra de Sansão na Bíblia? Em Juízes capítulo 13, encontramos a história de Sansão, a partir desse capítulo. Fala de como os seus pais, a sua mãe era estéril, tal como a mãe de João Batista. E não podiam ter filhos. E um anjo visitou-os, tal como visitou a João Batista, a mãe de João Batista, tal como visitou a Maria. Um anjo visitou a Sansão, e Sansão nasceu de um milagre. E a Bíblia diz que ele era cheio de Espírito Santo desde o seu nascimento. Ele era nazireu, consagrado a Deus desde a barriga da sua mãe. Sansão. Você lembra esse homem que tinha cabelo comprido, que era forte? Juntou-se com Dalila, essa mulher. Sansão agiu tolamente e Dalila cortou-lhe os cabelos quando ele revelou esse segredo e ele perdeu a sua força. Mas Sansão cometeu pecados. Embora nascesse cheio de Espírito Santo, isso é um exemplo para vermos que tal como Jesus Cristo nasceu cheio de Espírito Santo, ele poderia agir como Sansão se quisesse. Ele poderia ter pecado. Ele poderia ter cometido prostituição, a todos os males que Sansão cometeu. Mas não, ele decidiu, desde a barriga da sua mãe, não vou fazer isso. Vamos ler Lucas capítulo 1, verso 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém. Aqui fala de João Batista. Nós teríamos que ler ainda alguns versos para você, mas você vai ler Lucas capítulo 1. Fala de João Batista, quando ele ia nascer. Nascia desde a barriga da sua mãe, cheio de Espírito Santo. Tal como Jesus Cristo, nasceram santificados desde a barriga da mãe. Agora, quando é que eu alcanço essa santificação? Não é quando eu vivo ainda nesse mundo antes de conhecer a Jesus Cristo? Quando eu conheço a Jesus Cristo. Porque os irmãos de Jesus Cristo, Jesus fez-se semelhante aos seus irmãos. Fez-se semelhante àqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Jesus estava vivendo de acordo com a vontade de Deus desde a barriga da sua mãe. Isso era a diferença. E sabes o que mais? Exatamente por ele ter essa diferença, no sentido de ser santificado desde a barriga da sua mãe, era que os demônios, o próprio Satanás em pessoa, cercava-lhe o tempo inteiro, levando-lhe a pecar. Tal como Satanás fez com que Sansão pecasse, Satanás podia fazer o mesmo com Jesus Cristo. Jesus podia ter pecado. Mas notem João capítulo 3, nós lemos o verso, vamos ler o verso 4 e o verso 5, porque aqui nós encontramos a história de Nicodemos, esse homem que veio ter com Jesus Cristo, falamos nisso a semana passada. E ele queria discutir religião com Jesus, mas Jesus disse claramente, importa nascer de novo. E ele disse, como é que um homem pode nascer de novo sendo já velho? Jesus disse, importa nascer da água e do Espírito. Aliás, vamos ler o verso 4 e o verso 5. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Quando você nasce de novo no reino de Deus, quando você aceita Jesus Cristo, quando é batizado e recebe o Espírito Santo, você é como que estivesse nascendo da barriga da Maria naquela hora. Você começa a viver uma vida de santificação. E se você quiser, pode pecar. Quando você entrega a tua vida a Jesus Cristo, começa a andar com Deus, você está vivendo tal como Jesus Cristo começou a viver desde a barriga da sua mãe. Se você quiser, com as tentações que te cercam, você pode pecar. Jesus não pecou, você também não pode pecar se quiser. Se você quiser depender-se completamente de Deus, é por isso que é importante compreendermos isso.
Quando entramos no santuário, encontramos esse altar de sacrifício que nós temos estudado. Nesse altar onde você coloca